Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de relatos de enfermagem. Aqui nesse vídeo, gente, eu vou estar relatando, né? Sobre enfermagem, né? Os cuidados de enfermagem, como que está sendo o meu retorno, né? Se eu vou continuar ou não, né? Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Josiane Miranda, sou formada em técnica de enfermagem há mais ou menos 10 anos. Tenho experiência na área, já trabalhei na área, no hospital. Só que dessa vez está sendo diferente. Dessa vez está sendo, assim, um cuidado, assim, personalizado, né? Eu tô cuidando de uma paciente num hospital particular, né? Ela tá internada nesse hospital. Aí eu fui contratada para ficar aos cuidados dela, né? Aí, geralmente, quando é assim, eu não sou contratada do hospital, eu sou contratada pela paciente ou a família da paciente me contrata, né? Muitos falam, né? Cuidador, né? Acompanhante. No meu caso, eu estou sendo, entre aspas, acompanhante, né? Eu estou acompanhando ela no hospital, porque ela está aos cuidados do hospital, da enfermagem. Tem que ser assim, né, gente? Porém, tem muita coisa, né, que não é bem assim, né? Eu tô com ela, fico com ela durante 12 horas, né? Aí eu passo o plantão para uma outra colega que fica à noite com ela, né? São duas pessoas. Eu fico durante o dia e a outra fica durante a noite. Eu tava até comentando aqui em casa, né? Eu não consigo, gente, daquela pessoa, vamos supor, você é acompanhante, você vai ficar parada ali, só ali, olhando a paciente. Eu não consigo ficar assim. Eu vejo as coisas erradas, eu não consigo ficar quieta. Eu não consigo deixar, tipo assim, se dá pra me fazer, eu faço, né? Só que, gente, eu vou falar pra vocês nesse vídeo a diferença entre o técnico de enfermagem, o cuidador e o acompanhante. O técnico de enfermagem, ele trabalha no hospital, mas ele pode trabalhar também na casa do paciente ou até mesmo acompanhando o paciente. Só que no hospital a gente meio que tá ali só de acompanhante, né? A gente tá só para não deixar, porque a paciente que eu tô cuidando, ela é uma pessoa idosa. E como ela não tem família, assim, ela não pode ficar sozinha no quarto, porque a enfermagem não tá ali, né, o tempo todo no quarto dela. Não tem só ela como paciente, tem outros pacientes. Então, para ela não ficar sozinha, que ela tá num quarto, no apartamento, tem que ter um acompanhante com ela, ou familiar, ou alguém contratada, tipo eu sou contratada, né? O cuidador, a diferença do cuidador é o cuidador que vai cuidar na casa do paciente. Vamos supor, essa paciente tem alta e eu vou cuidar dela na casa dela. Aí eu vou ser cuidadora dela. Qual que é a diferença? Aí eu sou cuidadora dela, né? Que aí eu vou preparar alimentação, eu vou dar banho. Eu, como técnica de enfermagem, eu posso cuidar de um paciente na casa e fazer medicações. Tanto intramuscular quanto via oral. A via oral é mais fácil porque eu comprimido dos pacientes já, né? Mas injetáveis, né? Venoso, é só o técnico que pode fazer. Às vezes é um paciente acamado que usa sonda, medicação por sonda, né? Aí é o técnico de enfermagem. Então, eu estou como acompanhante, né? Entre aspas, gente, porque eu estou trabalhando no hospital, muita gente me conhece e sabe que eu sou técnica de enfermagem. E o que acontece quando eles sabem que a gente é técnica de enfermagem? A enfermagem, né, vai muito pouco no quarto, não pergunta se o paciente precisa de algo, nem nada. Vai lá, faz a medicação e sai e não volta mais. Eu acho isso muito errado, né? Na hora do banho, eles não aparecem, né? Se eu não der banho nela, eles não vão dar banho.
Às vezes, eu não vou generalizar, porque tem plantão, tem gente legal, que, né, que ajuda, que tá ali pra trabalhar. Tem plantão que tem gente que tá ali só pra passar o plantão, infelizmente, gente. E eu tenho ficado bem decepcionada, sabe? Principalmente por eu ser da área da enfermagem, por eu já ter trabalhado, eu sei como é que é. Não é fácil. Outra coisa, o médico, gente, esses médicos, eles deviam falar a verdade pro paciente, principalmente quando a paciente é, como é que fala? Ela é lúcida, né? Ela é entendida, ela sabe, né? Ela tá ali para um tratamento, ela quer saber o tratamento que ela tá, né? Que vai fazer, ela quer saber prazo de alta, né? A paciente que eu cuido, ela é bem lúcida, bem assim, inteligente, sabe? E o médico, ela fez um procedimento cirúrgico numa quinta-feira, né? Na sexta-feira, o médico que fez a cirurgia não apareceu, no sábado não apareceu, domingo não apareceu, foi aparecer na segunda-feira, à noite. E falou pra ela assim que mandou, né, um plantonista, né? Mas aí eu falo assim, acontece, né? Mas tudo tem que conversar, gente, explicar, sabe? Esses 3 dias que o médico não apareceu, a paciente, ela ficou tão nervosa, agitada, sabe? O plantonista vai ali só pra saber se tá tudo bem, mas ele não sabe o caso dela, né? Não foi ele que fez a cirurgia. É bem complicado, né? E não é o médico da paciente, né? Quando é um médico, quando é um hospital particular, gente, que a pessoa paga, essa paciente, ela paga mais de 3 mil reais, 3 mil reais num plano de saúde. Então, é aquele plano de saúde que cobre tudo, né? E ela tem um médico dela, né? O médico fez cirurgia, que sabe o que ela tem, o tratamento dela, né? E o plantonista que foi, não, ele tá ali só pra, né, pra passar o plantão, pra fazer uma visitinha. Essa senhora, ela ficou, ela já tava internada lá uma semana, e uma semana sem o intestino funcionar. E eu falando com a enfermagem, falando, né, falei até com a nutricionista, que ela estava incomodada com o intestino preso. Diz que na casa dela, ela falou que na casa dela o intestino dela funciona todos os dias, né? Que ali no hospital travou. Aí, e o médico não aparecia para prescrever algum remedinho, algum laxante para ela e tudo, né? Gente, o médico não aparece para passar. É uma coisa tão simples, né? A nutricionista mesmo, ela falou assim que eu não posso, que tem que colocar lá dieta laxativa. O médico colocou dieta branda. A enfermagem falou assim, a gente não pode fazer medicação sem prescrição médica. Eu falei para as meninas, eu entendo, mas assim, vocês precisam ligar pro médico, comunicar ele, né? Não é um simples intestino. Gente, o povo fala assim, nossa, tá fazendo coisa assim com pouca coisa, é um intestino preso. Uma semana, uma senhora de quase 80 anos, e começou a sangrar. Toda vez que ela ia no banheiro, começou a sangrar. Ela tava com um ferimento, né? E tava sangrando. Ela tava com uma fissura anal. E tava sangrando. E toda vez sangrava. E toda vez ela queixava de dor. E ela tava sofrendo. A barriga dela tava distendida. Gente, foi uma luta tão grande. Nossa, Deus do céu. Eu ia lá na enfermagem. Eu falei assim, liga pro médico, né? Comunica ele. Fala pra ele prescrever por telefone. Que acontece isso, gente. É algum laxante, alguma coisa. Gente, o médico não foi. Falou que ia lá. Ainda falou que ia lá de manhã. Ele foi aparecer à noite. Aí foi fazer uma lavagem nessa senhora. Quase 10 horas da noite. E quem da área sabe, quem já fez uma lavagem intestinal, né? À noite, coitada. 10 horas da noite. E também ela tava com edema em membros inferiores. Ela tava com as 2 pernas delas bem inchadas, porque ela tava tomando venoso soro demais, infiltrou o soro na veia e ela não tava conseguindo fazer xixi também. Aí ele prescreveu um remédio pra fazer xixi,
e a lavagem intestinal. Tadinha, essa senhora não dormiu a noite. Ficou a noite inteira aí no banheiro, fazendo xixi, fazendo cocô. Ela sendo lúcida, né? A gente queria colocar fralda, mas ela queria ir no banheiro. E foi a noite inteira nessa luta, sabe? E no dia seguinte ela tava super cansada, não dormiu direito. Ela tava com medo de comer por conta do intestino, né? Ela tava com medo de beber água porque ela tava muito inchada, as pernas dela inchadas. Gente, tá sendo muito complicado, viu? Eu falo assim que cada dia que passa eu fico mais decepcionada, sabe? A enfermagem, né, que tem que estar ali por amor, né? Gente, às vezes a enfermagem, vamos supor, não tem como fazer, que a gente sabe que o médico tem que prescrever. Eu entendo isso. Mas no mínimo a enfermeira tinha que ir lá no quarto explicar pra senhora, né? Não eu. Eu ia lá no postinho e falava assim, eu falava pra paciente, eu já falei com a enfermeira, mas ela não tá aqui, ela não falou pra mim. A enfermagem que tem que ir no quarto conversar com o paciente. Não é o cuidador, não é o acompanhante, não é a família. É a enfermagem. No mínimo, ela tinha que ter dado atenção pro paciente, né? Eu fui lá, eu comuniquei, falei que ela tava sangrando, né? Que ela tava com as pernas muito inchadas. Eles não foram no quarto examinar a senhora, gente. Você acredita? Eles não quis olhar. Falou assim, tem que esperar o médico, não pode fazer nada. No mínimo, gente, vai lá no quarto, conversa com o paciente. Oi, senhora. Ó, o médico falou, vai passar aqui, deixa eu ver como é que tá. Gente, não custa nada. Eu falo que às vezes, né, conversando, né, a gente deixa o paciente mais calmo, né? Eu fiquei muito decepcionada, gente, né? O caso dessa senhora não é um caso tão simples, né? Porque ela não tem previsão de alta, então ela vai ficar internada no hospital, né? Fazendo um tratamento sem previsão de alta. Depende muito dos exames, né? Ela tem feito alguns exames e eu fico pensando, né? O paciente, quando está internado ali no hospital, ele quer a atenção da enfermagem, quer a atenção do médico, principalmente do médico. Aí você fala assim, eu pago um plano de saúde de 3 mil reais, estou num hospital particular. Você não recebe uma visita do médico? Não tem hora, o médico não tem hora para passar? Ou o médico não passa? Você faz exame de sangue, exame igual, assim, fez exame de sangue, faz raio-x, faz tomografia, ressonância, e o médico não tá ali para explicar o resultado do exame para você? Eu acho assim um pouco desumano, sabe? Jamais essa senhora que ela não tem família, ela é sozinha, né? Ela é lúcida, ela fala, sabe que ela tem que fazer tratamento, ela entende, gente, que ela tá ali pra fazer um tratamento e tudo. Mas ela quer ouvir do médico, ó, o resultado do exame deu isso, a senhora vai continuar assim, e ela é sozinha. É muito complicado, gente. Tá sendo muito, assim, eu fico triste, né, pela situação. E olha que é uma senhora que tem condições, né? Aí eu fico pensando, se ela tem condições, gente, tá sendo tratada desse jeito, imagina aquela pessoa que não tem condições. Pensa bem, aquela pessoa que não tem como pagar, né? Ela tá pagando um quarto particular, né? Um quarto bom, né? O plano de saúde dela é um plano de saúde caro. E ela não tem um médico todos os dias no quarto dela, né? Ela não tem a atenção da enfermagem que deveria ter. Até a parte da alimentação, né? A comida veio salgada. Vamos supor, ela não gosta de comer, gente, a carne de porco. Aí vai mandar carne de porco pro paciente, ela não vai comer. Aí ela não vai comer, e aí? Ah, não comeu por quê? Porque ela não quis? Gente, se a paciente não come carne de porco, a nutricionista tem que passar no quarto, perguntar, é um desperdício, quanta comida jogou fora, gente. Que desperdício, que pecado. É uma coisa assim, com uma falta de comunicação, sabe? Igual a paciente, né? Ela tava com o intestino preso. Gente, que custa? Pôr na dieta uma laranja, uma fruta mamão. Depois de muita, assim, insistência, que a nutricionista foi no quarto, que eu mesma, gente, cheguei na nutricionista e falei assim,
ouve o que a senhora tem para falar, tá? Antes de se perguntar por que ela não tá comendo, o que aconteceu. Eu falei, deixa com o nutricionista. E a senhora contou tudinho pra nutricionista. A comida tá salgada, eu não como isso, vocês estão mandando isso, meu intestino tá preso. Eu falei pra ela, fala tudo que você tem que falar. Tá vendo a comida sem sal, né? Tava vindo salgada a comida. Mandaram o que ela gosta, o ovo cozido, os legumes, laranja, mamão. Ela paga por isso, gente. Então ela tem direitos. Às vezes a pessoa fala que tá no SUS, não tem direito, e o SUS também a gente paga, mas no SUS é mais complicado, né? Mas quando é um hospital particular, que ela tem um plano de saúde, ela tem direitos. Eu achava que não, mas depois eu fui pesquisar, tem direitos, sabe? É diferenciado quando você paga um plano de saúde. Enfim, eu não vou prolongar mais, é mais um desabafo mesmo, é um relato, né, que aconteceu, é um fato, né, e eu fico muito triste com as coisas que acontecem, mas, né, a gente tem que ter fé e esperança, né, eu penso assim, né, tudo tem que conversar, né, a gente não pode ficar tampando o sol com a peneira, não. Sabe? Tem muita gente que não liga, vira as costas, por isso mesmo. Não é porque a senhora é sozinha, deixa ela lá, não tem ninguém que lute por ela, sabe? Mas eu fiz a minha parte, né? Eu não sou da família dela, né? Não sou... mas tô sendo paga para cuidar dela, né? Então eu acho que eu tenho sim o direito de reclamar por ela, né? E foi isso que eu fiz. Eu não acho certo, né? Porque a partir do momento que a pessoa tá internada, ela tá aos cuidados do hospital, né? Um hospital particular, que ela paga um plano de saúde e ela não tem voz, ela não tem direitos, né? Infelizmente, eu fiquei muito triste com isso. Principalmente com o descaso do médico, né? Um médico que fez uma cirurgia e não vai, né, comunicar ao paciente o que foi feito, ou qual que é o diagnóstico, sabe? E deixa a paciente com aquela interrogação. Nossa, o que eu tenho? Que dia que eu vou embora? Nossa, não sei. Eu não aceito esse método do médico não falar, sabe? E seja lá o que for, se é grave ou não, né? Se o paciente tem consciência, ele quer saber, ele tem direito de saber. Essa é a minha opinião, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Eu tô continuando ainda, né? Como falaram, ela não tem previsão de alta. Eu sou uma pessoa assim que eu me apego muito aos pacientes, sabe? Eu fico com muita dó. Jamais quando é assim, paciente às vezes que não tem família, sabe? Que é sozinho, né? Ela mesmo sempre fica falando assim, Josi, se eu tiver alguma coisa grave, quem vai cuidar de mim? O que vai ser de mim? Ela sempre fala isso, sabe, gente? Eu me apego muito. Eu falo assim, eu sou uma profissional, mas eu sou humana também. Eu sinto, eu tenho coração, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo ou relato de enfermagem.